Oi, pessoal, a paz de Jesus a todos, que Deus possa nos abençoar essa noite de formação. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de alguns níveis de consciência. E eu gostaria de estar conversando com vocês, né? Primeiramente, boa noite, que Deus possa nos abençoar essa noite. Aquilo que a gente vai falar. E eu gostaria de começar já perguntando, né? Fazendo uma pergunta para vocês. Há tanto tempo que a gente não conversa, não se vê, né? Muitos de vocês também não têm visto os irmãos da comunidade. Como estamos vivendo nossas vidas nesses tempos de pandemia? Como está a nossa vida diária, a nossa oração diária, a nossa espiritualidade? Como estamos comungando o nosso carisma, como estamos vivendo tudo isso, toda essa nova realidade em nossa vida pessoal, nossa vida familiar e também a nossa vida comunitária, né? Como estamos vivendo essa vida comunitária neste isolamento, nesse distanciamento? Outra pergunta é: como estamos amadurecendo em nossa vida fraterna e comunitária? Está sendo possível esse amadurecimento? Nós estamos conseguindo amadurecer, estamos crescendo na nossa vida fraterna, na nossa vida comunitária? E para a gente saber se isso está acontecendo, eu preparei aqui, é como se fosse um termômetro, né? São degraus que o ser humano precisa subir enquanto pessoa, e nós aqui vamos colocar nessa realidade de vida fraterna, de comunidade, de formação, né? Nós sabemos que o cristão, que todo o ser humano, né, a partir do seu chamado, ele é impulsionado a ir crescendo na estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de parar um pouquinho neste verbo ir crescendo. É exatamente isso, meus amados. O verbo ir tem muito a ver com a comunidade ide. Então, nós percebemos que essa comunidade tem um chamado. E qual é o chamado dessa comunidade? Não parar. Não parar de anunciar, mas também não parar de crescer e chegar à estatura do varão perfeito, né? O verbo ir significa não parar no processo de conversão, no processo de amadurecimento na vida. E isso é muito importante, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa operante dentro de nós, ele opera, ele faz a obra de Cristo, a obra de Deus dentro de cada um de nós. Sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. É impossível crescermos na graça e no conhecimento e chegarmos à estatura do varão perfeito se não for através do Espírito Santo de Deus. Então, ele é uma pessoa operante dentro de nós, mas quando não damos espaço para o Espírito Santo agir, nós abafamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo, nós sufocamos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E aí, ele não pode realizar a sua missão, que é a nossa santificação. Ele não pode ir fazer a obra dentro de cada um de nós. O carisma ide nos leva a não parar, a dar continuidade na busca da nossa conversão e da nossa mudança de vida. Precisamos deixar o Espírito Santo ir, adentrar nos 7 níveis da consciência que nós temos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estudar os 7 níveis, né, de consciência que todo ser humano tem, mas às vezes até desconhece, nem tem noção disso.
E é isso que nós vamos falar a respeito desses 7 níveis. Muito sinteticamente, né? Nós vamos dar pistas e depois você mesmo pode se aprofundar no seu estudo, aí mesmo, rezando com Deus, deixar Deus falar no teu coração, tá bom? Então vamos lá. O primeiro nível de pensamento ou nível de consciência, ou até podemos chamar de degrau, né? Se é isso que você quiser chamar, o primeiro degrau aí da vida do cristão, né? Podemos chamar então de nível animalesco. O que significa nível animalesco? O que mais tem no mundo é esse nível, né? É esse nível de consciência, são essas pessoas, são pessoas assim. Talvez você seja assim, talvez eu seja assim. E é por isso que nós vamos falar a respeito desse nível, para ver se nós nos identificamos com esse nível de consciência, para descobrirmos em que nível de consciência nós nos encontramos, né? Como seria esse nível animalesco? A pessoa que vive no piloto automático, a pessoa que não pensa, ela simplesmente vive e ela reage a tudo que acontece em sua vida. Ela tem uma reação, ela não pensa, ela não responde, ela reage ao que acontece com ela. Essa pessoa é aquela pessoa que está sempre jogando a culpa em alguém. A culpa é do governo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu padre, a culpa é da igreja, né? A culpa é da comunidade, a culpa é do fundador, a culpa é do formador, a culpa é do padre. Então, a pessoa sempre arruma um culpado. Ela nunca tem culpa de nada. Ela sempre transfere a responsabilidade daquilo que está acontecendo com ela para terceiros. Ela nunca assume a culpa de nada. Ela sempre quer jogar a culpa no outro. Ela vê no exterior toda a responsabilidade pela vida que ela tem. E se ela é infeliz, a culpa não é dela. É o marido que ela arrumou para casar, é o filho que ela teve, né? Foram os pais que não souberam criar. Então, ela sempre está colocando a culpa em outras pessoas. A pessoa do nível animalesco, né? E a gente já vê que animalesco vem de animal. O que significa isso? A pessoa do nível animalesco jamais vai assumir a responsabilidade sobre a própria vida. Ela simplesmente acredita que o que acontece com ela ou para ela é responsabilidade de outra pessoa. Qualquer coisa a estressa e estraga o seu dia. E aí ela desconta sua raiva nos outros e fica procurando motivo para se incomodar. Vive entrando em atrito com outras pessoas, né? Vive brigando, vive arrumando motivo para perder a paciência, vive xingando as pessoas. A pessoa deste nível ou deste degrau, ela tem pelo menos 70.000 pensamentos negativos por dia, segundo uma pesquisa de um cientista chamado Joy Vitale, né? Precisamos deixar o Espírito Santo ir neste nível de consciência. Se nós temos esse nível de consciência, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para ele ir até esse nível de consciência que temos. Se falamos mal dos outros, se julgamos nossos irmãos, se somos reclamões ou murmuradores, estamos neste nível de consciência animalesco, que vem de animal. Se você vai mexer na tina de água ou na vasilha de comida do animal quando ele está comendo, pode ser que você leve uma mordida, principalmente se for uma carne ou um osso, né? Ele já vai imediatamente morder a sua mão.
E é assim que acontece com a pessoa que vive no nível animalesco. Qualquer coisa que acontecer com ela, ela vai primeiro reagir, depois pensar no que ela fez. E geralmente nunca vai voltar atrás da decisão que ela tomou, do que ela falou. Então ela age realmente como um animal, não é nem como uma pessoa, né? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele vá nesse nível de consciência, que ele atinja nosso nível de consciência, se for animalesco. Mas pode ser que o nosso nível de consciência seja outro, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom?